Eu sou a doutora Natália Valente e o assunto que eu vou falar hoje mexe muito comigo. Os cientistas acabaram de lançar uma nova definição sobre o que é dor. É isso mesmo. Até o dia 23 de maio de 2020, dor, para alguns cientistas, significava uma coisa. E hoje, esse significado sofreu alterações que são importantíssimas e que necessitam ser abordadas e divulgadas para as pessoas. Só através de conhecimento de qualidade, falado de forma descomplicada e acessível, é que a população terá condições de reconhecer as suas próprias dores, aprender mais sobre elas e como elas podem ser tratadas. É exatamente por isso que eu estou nessa iniciativa de gravar vídeos e ajudar o mundo a ser um lugar onde as pessoas tenham menos dores físicas, mais saúde, mais qualidade de vida e tenham gosto de viver e passar bons momentos com as suas famílias. O objetivo aqui hoje é comentar então esse artigo com você, para que você entenda como os cientistas e os médicos, os profissionais de saúde explicam e entendem a dor. Mas a primeira pergunta é: alguma vez você já parou para pensar como é difícil medir a dor? Para medir o nível de açúcar no sangue, por exemplo, basta um pequeno aparelho portátil que você pode comprar em qualquer farmácia. Para medir a febre, basta você ter um termômetro, né? Você vai colocar debaixo do braço, vai colocar na testa e sai lá a temperatura. Para ver se houve uma fratura e uma queda, basta colocar o paciente lá no raio-x. A gente baixa o raio-x e vê como é que está o osso, vê se quebrou. E por aí vai. Agora, como que a gente mede com confiabilidade a dor? Essa é uma pergunta que vem intrigando os cientistas há muito tempo. E agora que eu falei, eu aposto que começou a intrigar você também. Uma coisa simples que muitos de nós nunca paramos para pensar. Nós sabemos que estamos com dor, mas será que essa dor é normal? É algo que temos que nos preocupar ou não? Há quanto tempo que eu estou com essa dor? O quanto a minha vida está sendo prejudicada por essa dor? Quando nós começamos a refletir sobre isso, nós percebemos que a dor é uma coisa que muitos tratam até como algo normal na vida. A gente escuta muito falar, né? A dor faz parte da vida. Isso é porque eu tô ficando velho, faz parte. Eu tenho certeza que você já ouviu da sua família falando essa frase, né? E ainda complementa com aquela famosa que fala assim: é problema de junta, doutora, junta tudo e joga fora. Como eu disse anteriormente, no dia 23 de maio deste ano, um grupo de cientistas vinculados à Associação Internacional para o Estudo da Dor, que é a IASP, eles publicaram um artigo com uma nova definição para o que é dor. Até então, a dor era descrita da seguinte forma: uma experiência desagradável do ponto de vista sensorial e emocional, associada com dano real ou potencial a um tecido, ou descrita como se houvesse esse dano. Aqui, para você entender de forma simples o que significa esses termos que eu acabei de falar, eu vou te dizer o seguinte: você, por exemplo, você corta o dedo e aí você consegue me descrever a dor, exatamente o que você está sentindo quando você corta o dedo. E daí você fala, isso é dor. Mas, às vezes você não precisou cortar o dedo para estar sentindo exatamente a mesma dor aqui na palma da mão. Então você descreve a dor que você está sentindo sem o corte, da mesma forma como se tivesse o corte. Deu para entender? Agora, na nova definição, com as suas considerações associadas, ficou um pouco mais fácil para nós entendermos o diagnóstico de maneira mais global, pois até então era uma definição que levava em conta principalmente os aspectos físicos e biológicos da dor, avaliando aí do ponto de vista de transmissão ou de percepção da dor. Agora vamos ver a nova definição para que você entenda melhor o que eu estou querendo dizer com isso. A dor é uma experiência desagradável do ponto de vista sensorial e emocional, associada com, ou que se parece com, um dano real ou potencial a um tecido.
Aqui ficou mais simples de incluir na nossa avaliação os fatores psicológicos e sociais que estão associados com a dor. Mas por quê? Porque a descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos de expressar a dor. E a incapacidade de se comunicar não nega a possibilidade de um animal ou de um ser humano sentir dor. Uma coisa fundamental que deve ser explicada agora é como a dor é sentida fisiologicamente, ou seja, qual o fenômeno da dor, quais são os mecanismos dentro do nosso corpo, como a informação da dor é transmitida para o cérebro, como é que acontece isso? Lembra da definição da dor? Uma experiência desagradável do ponto de vista sensorial e emocional associada a um dano real ou potencial a um tecido, ou que se parece com um dano real ou potencial do tecido. Pois é, vamos explicar o que seria então um dano real a um tecido. É quando você tem, por exemplo, um corte no dedo, ou quando você está caminhando e pisa num prego, vai lá e fura o pé, ou então quando você está caminhando e tropeça em uma pedra e cai no chão com toda a força e machuca o joelho. Isso é um dano real. Um outro ponto importante é a expressão dano potencial ao tecido. Nesse caso, o que isso quer dizer então? Sabe quando você toca numa panela quente, esse calor que você sente, ele pode queimar a pele, ou seja, lesar o tecido, ou apenas sensibilizar os receptores que são responsáveis pela dor para evitar que haja a lesão da pele propriamente dita, ou seja, um mecanismo de proteção. Você percebeu todos esses exemplos que eu dei? Percebe como a trajetória da dor acontece no nosso corpo? Existem alguns receptores em nossa pele que detectam essa dor e através do nosso sistema de comunicação interno funciona como se fossem cabos de telefone que levam a informação de áudio que você está gerando até os seus familiares na outra ponta da cidade. Legal demais, né? Menina do céu, depois de tanto estudar, ainda hoje eu me impressiono como que o nosso corpo é uma máquina incrível. Agora que eu expliquei como a dor acontece no corpo, como que ela é transmitida e eu dei vários exemplos, é importante que eu te fale sobre o aspecto social relacionado com a dor. Vamos relembrar então a definição. Uma experiência desagradável do ponto de vista sensorial e emocional associada com ou que se parece com um dano real ou potencial a um tecido. Vamos focar agora na parte do se parecer, tá bom? O que experiências vividas têm a ver com dor? Aí você me pergunta, o que as experiências vividas têm a ver com dor e como que a cultura familiar altera a percepção de dor? Gente, para a gente poder visualizar isso melhor, eu vou falar para vocês dando um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que é de uma família italiana. São pessoas que são comumente mais expansivas, falam alto, gritam muito, seja quando estão felizes, seja quando estão tristes. E daí a gente vai parar para pensar como uma pessoa que costuma ser assim expansiva e tal, ela se comunica quando ela tem, por exemplo, um pequeno corte no dedo. Você acha que ela vai falar, ai, cortei meu dedo? Ou será que ela vai falar, ai, meu Deus, cortei meu dedo? Uma percepção mais simples a respeito da coisa, ela nos faz pensar que se você fala, ai, cortei meu dedo, doeu menos do que se você fala, ai, meu dedo, cortei meu dedo, não é? Isso nos faz pensar isso, mas não necessariamente é assim. Obviamente que, mesmo você estando inserido em um contexto, existem os fatores individuais, mas eles interferem muito. Mesmo que a pessoa seja de uma personalidade mais introvertida, que tende a se comunicar menos, se ela está inserida em um contexto familiar ou cultural em que as pessoas sempre gritam quando tem pequenas dores ou pequenas queixas, a tendência dela é pensar que aquilo ali é o que ela precisa fazer para que seja entendido que ela sentiu uma dor. Então, a tendência é que ela vá sempre se comunicar dessa forma.
Gente, quando eu era criança, eu sentia muitas dores no corpo. Não eram dores localizadas, assim, no sentido de que eu sempre tinha dor no lugar X. Eu sentia muitas dores, toda semana eu tinha uma dor num local diferente. E aí, nessa história, sabe como que a minha mãe me apelidou? Maria das Dores. Acreditem. Pois é, toda vez que eu chegava com uma dor diferente, a minha mãe já chegava e falava assim: menina, sai pra lá com essas dores, Maria das Dores, sai daqui. Era mais ou menos isso. Ela chegava assim: menina, sai daqui com essas dores. Todo dia uma dor diferente, a Maria das Dores. Aí eu chegava lá vem a Maria das Dores, né? Glórias a Deus, esse nome não me pertence mais. Hoje eu não tenho mais essas dores. Mas o fato é que, apesar de eu sentir muitas dores, mas eu não ficava chorando por causa de dor, eu não ficava esperneando por causa de dor. Eu ficava sempre contida, né? Eu sentia dor e eu falava que eu tinha dor, mas assim, a dor ela até era intensa, mas eu não me manifestava de uma forma expansiva para isso. E isso associado, claro, à minha personalidade individual, né? Respeitando o indivíduo que eu sou e associado, claro, ao contexto social que eu estava envolvida. O que eu entendi era que a expectativa a meu respeito era que eu ficasse quietinha e não ficasse berrando. Então, quando você for ao médico falar a respeito das suas dores, é extremamente importante que você tente dar o máximo de detalhes sobre a história da sua dor. Exatamente porque, se não há uma escala que a gente consegue medir de forma exata a dor, a gente vai se basear em uma série de fatores que estão associados a ela e você precisa contar isso pra gente, tá? Por exemplo, quando foi que começou a sua dor? Você sabe responder essa pergunta? Gente, isso pode parecer uma coisa meio óbvia, mas não é. Muitas vezes a pessoa tem dor há tanto tempo que quando a gente pergunta quando foi que começou a dor, a resposta da pessoa é assim, ó: ah, faz muito tempo, doutora. E aí? Muito tempo quanto? Muito tempo. Muito tempo quanto? 1 ano, 10 anos, 50 anos. A gente precisa ter uma ideia de quando foi que começou. Outra coisa que é importante: como foi que começou a dor? Isso é extremamente importante também. E, obviamente, tem determinadas coisas que você pode não lembrar, né? Porque já faz muito tempo, a sua memória já não ajuda mais, não foi algo que você chegou a prestar atenção. Não precisa falar a hora exata, dia, hora, segundos, como que estava o céu no dia, mas o máximo de informações, tá? Te coloca então no lugar do médico. O quanto que é complicado diagnosticar a dor, pois é algo que infelizmente a gente ainda não tem como medir, que nem eu falei aí no início do vídeo. Como que acontece então quando você chega lá no consultório? A gente vai conversar bastante, eu diria que eu passar 1 hora aí conversando e eu preciso que você me conte exatamente essas informações. Como é a sua dor? Quando começou a sua dor? O que você estava fazendo? O que você faz para melhorar? O que você faz para piorar a dor? Na verdade, cada informação dessa que você me dá é como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça que eu vou encaixando para poder montar o meu diagnóstico e oferecer para você o melhor tratamento possível. Ainda no quesito percepção da dor, nós temos um fator muito importante para explorar também, que é o fator psicológico. O que a saúde mental tem a ver com o quanto a pessoa é afetada pela dor? Se nós temos uma dor nas costas, mas tudo está perfeito na vida, a sensação de dor ela vai ser menor ou maior do que quando estamos em uma fase ruim da vida, em uma fase de estresse, uma fase de depressão, por exemplo. O que você me diz? Coloca aqui nos comentários. Tá, mas por que o trabalho de um psicólogo é tão importante para combater a dor? Gente, como eu acabei de falar, quando a gente está com uma situação emocional, as dores elas pioram, tá? Como eu falei para vocês no início do vídeo,
partir da nova definição de dor, a gente consegue incluir de forma mais ampla aí os fatores psicológicos e sociais da dor. E você fala, doutora, mas dor não é uma coisa que é transmitida pelos nervos? É sim, mas hoje a gente fala a respeito da avaliação bio, que é o biológico, psico, que é o psicológico, social. Então, você avaliando a dor pelo contexto biopsicossocial, você percebe que cada pessoa, na sua individualidade, ela vai ter composições diferentes em relação a esses três aspectos, bio, psico e social. Uma pessoa, ela pode ter um contexto biológico, ou seja, físico, bem mais intenso do que os fatores psicológicos e sociais. Uma segunda pessoa, por outro lado, ela pode ter o fator psicológico bem mais intenso, ou seja, ele contribui muito mais na formação da dor, no desenvolvimento e na percepção da dor do que os fatores físicos e sociais em si. Uma terceira pessoa já tem o aspecto social ainda mais proeminente do que os fatores psicológico e biológico. E assim a gente monta um diagrama. Então, por isso, a importância do acompanhamento psicológico. Ele ajuda você, como indivíduo, a lidar com esse fator psico que compõe a sua dor. A gente, como médico, os tratamentos, tudo a gente está lidando com o fator biofísico. E o psicólogo ele vai ajudar você a lidar com o fator psico. À medida que a gente reduz o tamanho dessa área de importância no psicológico, assim como a gente reduz o tamanho da área de importância no físico, a gente reduz então aí a dor. Agora eu quero explicar o porquê é tão importante sabermos exatamente o que é dor. O primeiro ponto é a angústia de parecer que aquilo nunca irá acabar. Além disso, entender a dor e os seus mecanismos é a única maneira de entendermos e sermos honestos conosco. Agora eu vou mostrar uma das formas mais populares de medir a dor. A escala de dor. Essa escala, ela é uma escala unidimensional, ela é avaliada então pela numeração, tá bom? E existem algumas variações dessa escala que a gente não vai falar aqui nesse vídeo. Mas se você quiser que a gente fale mais a respeito de todas as escalas possíveis de dor, para a gente poder estar avaliando a sua dor, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer poder abordar mais sobre esse assunto com você. Essa escala ela varia aqui de 0, que significa a ausência de dor, a 10, que significa a pior dor da vida, tá? O que é importante de entender? Às vezes, quando a gente está lá no consultório, eu pergunto para você, então, qual a intensidade da sua dor? E aí você me diz que na sexta-feira passada, a minha coluna estava doendo e foi o dia que ela mais doeu. Ela estava doendo 10. Você fala que ela foi 10 porque foi o dia que ela doeu mais forte. Mas não é assim que a gente avalia. Por quê? O 10, ele não é a pior dor que você sentiu no momento desse quadro que você está vivendo agora. Ele é a pior dor que você imagina sentir na sua vida. Então, por exemplo, vamos comparar o 10 a uma dor bem intensa. Eu costumo comparar uma dor de cólica renal ou a uma dor de parto, ou a pior dor que você acha que pode ser sentida na sua vida. Essa é a dor 10. E aí eu te pergunto de novo. Pronto, na sexta-feira passada sua coluna ela doeu, o dia que doeu mais foi na sexta, né? Mas ela foi a pior dor que você imagina sentir na vida? Você fala, não, ela estava muito forte. Mas eu acho que existem dores ainda piores do que a dor que eu senti na sexta. Então eu acho que, comparando com a pior dor que eu imagino sentir na vida, a dor que eu senti na sexta-feira, ela estava 8. Isso é a única forma de avaliar? Não. Existem muitas outras coisas que a gente avalia juntamente com essa escala. Como eu falei, a gente não consegue medir a intensidade da dor propriamente dita. Mas esse é um instrumento que ajuda muita gente na prática do dia a dia. Então vamos lá para algumas perguntas rápidas que fazem às vezes, né? Uma picada de inseto, por exemplo. O que é dor? O que é alergia ao veneno do bichinho? O que é a parte psicológica? Enfim, como que a gente entende o que é uma picada de inseto? Então tá.
Quando a abelha, por exemplo, vai lá, pica você, existe a dor da picada em si, pois é um ferrão, né? Um ferrão pontiagudo, a gente poderia associar aí como se fosse um espinho. E esse ferrão, ele ultrapassa a barreira da pele e ele estimula ali os receptores de dor, né? Porque lesionou o tecido. Além disso, quando o ferrão ele fica lá, ele começa a soltar o veneno, que é uma substância química, que ela começa a fazer uma lesão do tecido também, mas não uma lesão mecânica como foi o ferrão, agora uma lesão química. E por sua vez ela vai estar estimulando outros receptores que estão ali, tá? Além disso, a presença do corpo estranho vai recrutar as células de defesa do seu organismo, tá bom? Para poder lidar com aquele corpo estranho que entrou ali. E isso vai provocar ali a inflamação para poder desencadear aí o processo de cura, tá? Só que algumas pessoas, elas têm também a reação alérgica, né? A reação alérgica, ela não é uma reação dolorosa, tá? E por fim, existe o fator psicológico associado. Se eu fui picada aqui na minha mão, no mesmo ponto X, e tem uma pessoa aqui comigo que ela foi picada exatamente no mesmo ponto por outra abelha, né? O processo, na verdade, neurofisiológico que é desencadeado é o mesmo, mas existe às vezes um fator emocional associado em que, digamos, eu posso ter uma aversão à abelha, eu posso ter um trauma por já ter vivido uma experiência parecida ou ter tido algum parente que viveu uma experiência parecida, e eu posso entrar em desespero e eu posso sentir aquilo ali de forma muito mais intensa do que a pessoa que está aqui do meu lado, em que ela sentiu a dor, ai, tá doendo, mas ela considera que aquilo ali é uma dor moderada, enquanto eu posso considerar que é uma dor intensa. O que causa a dor do parto? A dor do parto, ela é causada por diversos fatores. O primeiro fator são as contrações uterinas, que estimulam as terminações nervosas ali no útero, né? O útero é um músculo liso, quando ele contrai, ele estimula essas terminações, desencadeando então um processo de dor semelhante ao que acontece com as cólicas menstruais. Outro fator associado que a gente tem ali é a reorganização óssea para que haja a passagem do bebê pelo canal vaginal. Então, isso também é um outro fator provocador de dor. Um terceiro fator é a parte da laceração de pele, né? Existem lacerações, existem cortes, existem rasgos, tanto na parede vaginal como ali na região do períneo, também provocando dor. E por fim, existe o fator emocional, que está associado também num momento tão especial como o parto. O que causa dor de pedra nos rins? Gente, o seu ureter, ele é como se fosse um canudinho, tá? Aí você imagina você querendo colocar uma bolinha de cereal passando pelo canudinho, tá? Para poder passar pelo canudinho, o canudinho, sendo um canudinho mole, ele vai ter que esticar um pouquinho para permitir a passagem do cereal, tá? E é isso que provoca a dor. Esse ureter, ele tem que dilatar, isso estimula também os receptores nervosos que estão ali naquela musculatura, e isso provoca muita dor. Por quê? O ureter, ele só vai voltar à sua conformação normal após a passagem da pedra. Então, o cálculo ele tem que percorrer todo o percurso do ureter, ou seja, todo o percurso do canudinho. A partir do momento que ele entrou ali no canudinho, só vai relaxar a musculatura quando ele sair do canudinho. E o que são as dores crônicas? Gente, as dores crônicas são aquelas dores que têm uma duração maior do que 3 meses. Elas podem acontecer por duas situações. Primeiro, se você tem uma dor aguda, como por exemplo uma ferida, um trauma. Você bateu o carro, quebrou o braço. E aí isso não foi tratado de forma correta. Essa dor ela pode cronificar.
Uma outra situação é se você tem uma alteração persistente, que vai fazer com que os nervos que transmitem a dor eles estejam sendo estimulados continuamente, como por exemplo numa artrose, onde você tem uma alteração óssea ali, né? A dor crônica é um mecanismo de defesa do seu organismo. Por quê? Quando você fura o seu dedinho, a tendência é você furou o dedinho, o organismo ele vai mandar uma mensagem para o cérebro para fazer você tirar esse dedinho imediatamente, para evitar assim a lesão tecidual, tá? Quanto mais rápido você tira, menor a lesão tecidual ali, ou seja, maior a preservação da integridade do seu corpo, né? Na dor crônica, então, ocorre uma desregulação desse mecanismo. É como você pensar que o mecanismo de dor ele é como um alarme. A dor é um alarme que você coloca na sua casa para proteger contra a entrada de um ladrão. E ele só deve tocar quando tem um ladrão ali. Agora, você imagina que o alarme desregulou, deu tilt lá no alarme e ele começa a tocar quando o vento passa. O vento passa e o vento não é ladrão, o vento não é algo nocivo para sua casa. Mas aí o vento passa e o alarme começa a tocar. E aí o vento fica passando o tempo todo, porque o vento ele está ali presente sempre, então o alarme fica tocando, achando que é um ladrão. E, na verdade, não é. Aí tem algumas perguntas que fazem assim, a dor por causa de postura, ela é uma dor crônica? Pode sim ser uma dor crônica, tá? Isso depende de como que ela veio evoluindo, né? Se é uma dor que veio evoluindo aí há meses e você mantendo então essa postura errada, sem ter tratado corretamente, sim, ela pode evoluir para uma dor crônica. E quais são as dores mais comuns que a gente tem no consultório? São exatamente as dores de coluna, principalmente lombar, cervical e as dores de cabeça. Gente, eu agradeço muito por vocês terem assistido a esse vídeo e eu te encorajo a compartilhar ele com todo mundo que precisa ou que tem alguma dor. E mais do que isso, eu te peço que você reflita sobre ele, que responda aqui nos comentários qual dor que você quer que a gente fale nos próximos vídeos. Vai ser um prazer responder vocês. Fiquem com Deus e até mais!